Olá pessoal, meu nome é Carlos Matias, servimos como presbítero da igreja, da Assembleia de Deus aqui no estado das Alagoas. Somos formados em teologia pela nossa FATEAL e FAECAD e pós-graduado em ciências das religiões. Também formado em língua portuguesa pela Universidade Federal de Alagoas. Queremos parabenizar a você que se inscreveu no canal, que está compartilhando, e hoje justamente iremos tratar sobre as aparentes contradições no Pentateuco. Muito bem, pessoal, vamos lá. Olhe, preste bem atenção. No século XVI, em época posterior também à Reforma Protestante, os teólogos liberais bombardearam a igreja, descrendo de alguns textos, ou da maioria de alguns textos da Bíblia. E aí, eles diziam que a Bíblia tinha muitas e muitas contradições. O tempo passa, a pesquisa vai se ampliando, e vamos percebendo que a Bíblia, ela é 99%, certo? 99%, totalmente encaixada hermeneuticamente. Ou seja, não há uma contradição doutrinária, não há. Mas vejam só a pergunta que fizeram. Professor, como pode o universo ter tido um começo, um princípio, se a ciência moderna diz que a energia é eterna? Primeira coisa que tem que se ver é o seguinte: eternidade é um atributo que só pertence à Santa Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, certo? Se alguém me pergunta assim, como é que o universo pode ter tido começo se a energia é eterna? A ciência moderna diz que a ciência é que a energia é eterna. Analisem bem. Ele está questionando Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá. Primeira coisa, há um erro de informação. A primeira lei da termodinâmica, que é uma lei científica, alguns enunciadores diziam que a energia, ela era eterna, ela é eterna, ela é constante, não estava se acabando. O tempo vai passar, depois vão reformular o conceito, dizendo que a energia, necessariamente, ela é apenas constante. Essas afirmações, elas são apenas dogmáticas, porque ciência, que é ciência, ela se baseia na observação e se baseia na pesquisa. Na observação e na pesquisa, e não nesses enunciados qualquer. Vai surgir depois uma segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei da termodinâmica, ela vai surgir porque justamente perceberam que a energia do universo está se acabando e que o universo, em sua totalidade de energia, está se esgotando. Então, chega-se no conceito que a energia não é eterna. E se encaixa com Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A segunda lei da termodinâmica vai na contramão do enunciado da primeira lei da termodinâmica. Porque a segunda lei da termodinâmica vai nos dizer que a energia está se degradando, o universo está se degradando, então implica dizer que houve um começo para o universo e para a energia. Então significa dizer que Gênesis 1, verso 1 está coerente, está correto, não contraria a ciência. E o que deixou a energia se desgastando e o universo perdendo sua potência, luminares de energia, enfim, em todo o contexto de energia? O que foi que deixou? Para nós, o pecado. Porque Paulo disse que a natureza geme e chora. Paulo escreveu isso aos Romanos, capítulo 8. Então, a energia, ela nunca foi, e nem o universo nunca foi eterno. Segundo, a pergunta que me mandaram para mim foi justamente uma pergunta dos teólogos liberais.
Como pode haver luz antes do sol ter sido criado? Porque Gênesis 1:3, primeiro dia, já havia luz. E o sol foi criado no quarto dia. Era esse o questionamento que fizeram. Professor, como é que pode ter luz antes do sol? A luz veio no terceiro dia e o sol veio no quarto dia. Quando nós dizemos que a luz veio no terceiro dia, é Gênesis 1:3. E quando dizemos que o sol surgiu no quarto dia, é Gênesis capítulo 1, verso 16 ao 19. Ok, mas entendam que o sol não é a única fonte de energia do universo, não. Hoje a NASA descobre várias fontes de energia além do sol. É o primeiro argumento que eu estou lhe dizendo. Outro mais, no dia em que o sol não aparece, que está tudo nublado perante o dia, é possível enxergar alguma fonte de luz? É óbvio que é. Então se prova a olho nu que o sol não é exclusivamente a única fonte de luz no universo. É por isso que Gênesis 1:3 diz que a luz surge. E no Gênesis 1, verso 16 ao 19, é quando vai surgir os luminares para dividir dia e noite. O dia é uma alusão ali ao sol. Então não há contradição nenhuma. Norman Geisler, no seu livro Manual de Dúvidas e Enigmas e Contradições da Bíblia, ainda vai dar um outro argumento. Outro argumento é que o sol pode ter sido criado no primeiro dia. E o escritor Moisés, quando estava documentando Gênesis, vai mostrar apenas os detalhes daquela luz do Gênesis 1:3, vai mostrar os detalhes no verso, certo, 19, do verso 16 até o verso 19. Então, isso não é contradição nenhuma. Frederic Schumacher, Karl Barth, Rodolfo Bultmann, Tillich também, esses teólogos liberais que já passaram, que trouxeram prejuízo enorme para a nossa teologia, hoje percebe-se que os argumentos deles foram fracassados. Terceira pergunta que mandaram para nós. Professor, Adão e Eva foram pessoas reais ou mitos? Olha aí, perguntando uma pergunta de teólogo liberal. Obviamente que Adão e Eva foram pessoas reais. Frederic Schumacher e toda a sua equipe de teólogos liberais diziam que Adão e Eva foram mitos e que do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 do livro do Gênesis eram mitos. Hoje cai por terra essa ideia errônea e pode-se dizer assim satânica. Por quê? Analise bem. Se Adão e Eva foram pessoas, foram mitos, como diziam os liberais, e começavam a questionar a Bíblia, como será a defesa de um cristão ortodoxo? A primeira defesa que você faz é o seguinte: Jesus foi um personagem histórico? Ninguém nega. Foi. Jesus nasceu, viveu e morreu. Todo erudito diz isso. É possível, então, capítulo 19, Evangelho de São Mateus, verso 4, Jesus utilizar a expressão macho e fêmea, que é uma alusão a Adão e Eva? Como é que pode Jesus fazer menção a um mito? É o primeiro argumento. Jesus, um personagem histórico perfeito, não iria fazer menção a nenhum tipo de mito ou de mitologia. Logo, é o primeiro argumento que nós dizemos que Adão e Eva foram personagens reais, históricos, porque Jesus fez menção deles. Segundo argumento, apóstolo Paulo, ele escreveu Romanos capítulo 5, verso 14. E ele disse que através do pecado de Adão é que a morte surgiu. Eu vou fazer uma pergunta a você. A morte é inerente a todo ser humano. Todo ser humano está descendo à sepultura. Salvo a exceção quando Jesus vinha arrebatar a igreja. Mas a morte é real. É possível, então, a Bíblia dizer que através de um mito gera a morte? A morte inerente a toda a humanidade? Mas ele diz, Paulo diz, que através de Adão, do pecado de Adão, Romanos 5, verso 14, diz que a morte chegou a todos os homens.
É tão tal que se você ler Romanos 5, verso 12 até o verso 14, você vai perceber nitidamente a figura de Adão, que através do pecado dele, a morte se estendeu a toda a humanidade. Então, como é que pode Adão ser mito? E um mito pecar e a morte se estender a toda a humanidade? Teologia liberal é um fracasso. Terceiro argumento que eu quero lhe dar. É possível um personagem histórico ser comparado a um mito? Ainda que seja em contraste? Porque o apóstolo Paulo escreveu capítulo 15, verso 45 de 1 Coríntios. E Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Se Adão é mito, como é que pode um escritor mencionar Jesus, que é um personagem histórico, uma pessoa histórica, real, ser comparado, certo, como o segundo Adão? Ser comparado a um mito. Eu não vou dizer nem comparação, fazer uma alusão a Jesus e a Adão. Não pode, em escrita nenhuma no mundo. Mito é mito, não pode ser comparado ou fazendo um ponto de ligação a um personagem histórico. Então Adão e Eva não foram mitos, foram personagens reais. Outra pergunta que mandaram para mim, de teólogos liberais, óbvio, não é? Por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido? Eles estão questionando Gênesis, não é? Quando Deus disse bem assim, Adão, Gênesis 2,17 em diante, Adão, de todo o fruto da árvore do jardim, você pode comer livremente, mas daquela da ciência do bem e do mal, dela você não pode comer, porque no dia em que você comer, olha essa expressão que é questionada, né? No dia em que você comer, certamente morrerás. Aí alguém foi e questionou e disse, mas se a Bíblia é tão verdadeira, por que Deus disse que Adão, quando ele comesse, iria morrer? E por que ele não morreu de imediato? Porque Gênesis 5 vai dizer, verso 5, vai dizer que Adão viveu 930 anos. E agora? Por que ele não morreu? Óbvio. Se você observar o texto de Salmos, mais precisamente o apóstolo Pedro escreveu isso, que nós vamos partir que dia para Deus não é o equivalente para nós a um calendário ou fuso horário de 24 horas. Vocês estão lembrados que Pedro escreve, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não se limita ao tempo. Agora Adão morreu sim, fisicamente, a partir do momento que comeu, e morreu também espiritualmente. Quando Deus disse a Adão, certamente morrerás, você vai interpretar que foi em dois viés. Primeiro viés, o físico, morte física. Segundo viés, certo, foi a espiritual. Por que morte física? Foi quem escreveu, por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Então Adão, esse um homem que Paulo faz menção é Adão, certo? Adão, quando comeu, ele morreu. Por quê? Vocês perceberam na Bíblia que Adão só vai completar datas de aniversário a partir do momento que ele comeu do fruto proibido. É que os dias de vida dele foi contado. Então Adão estava morrendo fisicamente. Ou seja, o caminho para a sepultura já estava contado. Não é contradição. Deus não estava falando de uma morte imediata. Deus estava falando que ele iria morrer. Segundo, Adão morreu também espiritualmente. Não pecou? O pecado não faz separação entre o homem e Deus. Se o pecado faz separação, conforme Isaías 59, verso 2, faz separação entre o homem e Deus, quando Adão comeu, ele pecou e morreu espiritualmente no momento em que ele comeu. Então Adão morreu em duas classificações de morte, a física e a espiritual. Não é contradição nenhuma. Nenhuma. Certo? O salmista ainda disse que um dia para o Senhor será como a vigília da noite. Então, como dias antecipados ou futuros,
Deus não se limita ao tempo. Interprete a palavra dia quando Deus fala para Adão. É uma questão de interpretação. Então Adão não iria morrer instantaneamente. Ele estava morrendo consequentemente, certo? Até chegar os dias que Deus determinou para ele, que foi 930 anos. Certo? E espiritualmente, porque quebrou a comunhão com Deus quando comeu do fruto proibido. Certo? Outra pergunta que mandaram. Se o incesto é pecado, por que Abraão casou-se com sua irmã? É porque Sara, que queria aceitar o que não, era irmã, ou como alguns dizem, meia-irmã, mas era irmã. Gênesis 17, não é? Verso 15, essa pessoa está questionando, e até o verso 16. Mas se a lei proibia o incesto, por que Abraão casou com a sua irmã? Vamos raciocinar? A lei, quando vai surgir, certo? A partir de Êxodo 20, é muito depois de Abraão. Muito depois. Abraão não tinha lei, documento erigido que proibisse dele casar com Sara. Não tinha. Outro mais, olha a distância. Só o povo de Israel, os descendentes de Abraão, passaram 430 anos no Egito, conforme Êxodo 12. Abraão viveu muito antes disso. Então vamos raciocinar. Norman Geisler chega até a dizer que a distância de Abraão para o texto de Levítico 18, verso 6, e Levítico 20, verso 17, que proíbe o incesto, o casamento entre irmãos, certo? Essa distância entre Abraão até quando vai surgir essa lei é de aproximadamente 500 anos. Aproximadamente isso aí. Então, não é pecado. Querem até atacar a nossa fé, que Abraão é o nosso exemplo. Mas não há contradição nenhuma. Não havia uma lei para isso. A lei vai surgir muito posterior a Abraão. Certo? E a revelação da Bíblia, ela é progressiva. Progressiva. Ok? Sexta pergunta, para nós finalizar. Essa parte aqui ainda vai ter mais, viu? Vai ter mais aparentes contradições no Pentateuco. Vai vir um segundo vídeo posterior. Certo? Êxodo 20, verso 13. Está escrito, professor. Uma ordem. Não matarás. Todavia, em Êxodo capítulo 21, capítulo 21, verso 12, diz que aquele que ferir outro homem será morto. Raciocine agora. A melhor tradução seria essa, de Êxodo 20, verso 13. Não matarás, ou seja, não seja um homicida. Não seja um assassino. É o que a lei está querendo lhe dizer com Êxodo 20, verso 13. Já Êxodo 21, verso 12, aquele que matasse, culpado, doloso, teve intenção de matar, era punido com a pena de morte. Ou seja, pagava com a pena capital. Não há contradição. Uma coisa é eu me tornar um assassino, que a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe isso. Êxodo 20, verso 13. Outra coisa é alguém aplicar a pena capital para outra pessoa que matou sem justificativa de legítima defesa. É aquela pessoa que vai morrer. É aquela pessoa que matou porque quis matar, porque é perverso. Aí a lei aplica a pena capital. É isso que quer dizer 21, verso 12, livro do Êxodo. Então não há contradição. Um texto está mandando você não ser homicida, não ser um assassino. Ou seja, não matarás, não seja assassino. Mas o outro texto está lhe dizendo é que se aquela pessoa for um assassino, for matar, for culpado, teve intenção, foi perverso, ele pagava com a própria vida, havia uma autoridade constituída e matava aquele sujeito. Então, são contextos diferentes. Deus vos abençoe, aguardem
as próximas edições das aparentes contradições do Pentateuco. Um abraço.